Olá pessoal, então como prometido, estou gravando então a aula número 6 da disciplina de Criação e Gerenciamento de Marca. O tema dessa aula é sobre identidade, tá? Identidade da marca. Pois bem, quando a gente conversou a última vez, a gente alinhou esse cronograma aqui. Então, na semana que vem, no dia 19, a gente vai ter uma conversa com a Camila Bermudes. Ela é uma designer especializada em embalagem. Acho que ela vai poder trazer alguns elementos importantes aí para quem se envolve mais com a etapa de criação, de desenvolvimento do design da marca. Acho que ela tem bastante experiência, vai poder conversar com vocês. No dia 26 a gente vai conversar com a Manuela, que é a proprietária da agência Alpina. Nesses dias também, no dia 19 e no dia 26, eu pretendo publicar mais alguns vídeos para vocês que concluem o conteúdo da disciplina. Mas vamos lá. Então, assim, do que a gente viu até aqui, né? Qual que é a relação entre a imagem e a identidade de uma marca? A identidade tem a ver com o conceito de emissão, ou seja, tem a ver com os sinais que a gente manda para as pessoas. A imagem tem a ver com recepção, tem a ver com como as pessoas interpretam, o que elas entendem dos sinais que a gente emite. Então, a lógica é a seguinte: a partir da identidade que eu apresento, as pessoas interpretam os sinais que eu envio e reconhecem um significado, ou seja, constroem uma imagem. Se eu quero mudar a imagem da minha marca, se eu quero mudar a imagem da minha empresa, eu preciso, antes disso, mudar a minha identidade, que é o elemento que constrói a imagem, né? Quando a gente vai construir a identidade, a gente faz uma a gente parte de um projeto de imagem. Então, assim, eu projeto que lá no futuro a minha imagem tenha tais características. A partir disso, eu tenho que reconhecer, eu tenho que identificar quais são as características de personalidade, quais são as características de identidade que a minha marca vai ter. Eu quero que a minha marca seja vista como clássica. Se eu quero que clássica seja uma característica importante dela, a minha identidade ela precisa utilizar, sei lá, o meu logotipo vai ter uma tipografia com serifa, que vai remeter a clássico. As cores do ambiente da minha loja vão ter características de cores mais clássicas. Então, eu projeto lá na frente para poder definir como que a minha marca vai acontecer. E o inverso é o mesmo. A partir do momento que eu me comunico assim, a tendência é que as pessoas me reconheçam como clássico. E assim sucessivamente. Vamos lá. Na criação de uma marca, então a primeira coisa que a gente define são as características da imagem, né? São os arquétipos, é o posicionamento, é a missão, visão, valores da empresa. Então isso de alguma maneira, o manifesto da marca também é um ponto que de alguma maneira contribui. A gente parte então inicialmente, desculpe, a gente parte inicialmente da imagem, de onde é que a gente quer chegar. E depois disso, a gente constrói as linguagens da identidade, ou seja, como que a personalidade dessa marca ela vai se comunicar a partir desse objetivo que a gente definiu. Então, o que, que é identidade de marca? Identidade de marca, então, é o conjunto de sinais, são todos os elementos que a gente envia, né, os significantes, na perspectiva de unicidade e identificação da marca. Então, todos os sinais que compõem o código dessa marca que vão gerar uma identificação a ela, né? As características de logotipo, cor, as características de arquitetura de um ambiente, uniformes, sei lá, tudo, qualquer coisa. E aí a gente parte até para um nível de experiência. Quando a gente conversou com a Raquel Weber, algumas semanas atrás, ela falou muito sobre isso, as experiências da marca, né? A experiência que um serviço que uma marca oferece, o tipo de atendimento que ela oferece, enfim, qualquer coisa. Isso também está num nível de sinal, de como que a marca se comporta. Logo, vai ser como ela vai gerar significados e vai ser percebida a imagem que ela vai construir.
conferindo-lhe significação com orientação à imagem desejada. Então, eu gosto muito de pensar nesse gráfico aqui. Ó. A gente tem um produto e a gente projeta para esse produto uma imagem. A gente quer que ele seja visto de alguma maneira. Para isso que a gente tem o posicionamento pretendido. Para isso que a gente define as características de arquétipo de marca. Para isso que a gente define missão, visão, valores da marca. Quando a gente tem clareza sobre isso e a gente parte para o processo de construção, a gente se eleva para um outro nível. Então, a partir do azul, como que tem que ser o visual da marca? A partir do azul, quais são os cheiros, os sabores, os sons, como é que vai ser a experiência de toque dessa marca, né? Isso é identidade. Identidade é um nível de sinal, de como que a marca ela vai se comportar frente ao usuário, frente ao cliente. Então, os atributos da imagem vêm antes, por isso que a gente falou sobre esses itens primeiro, na sequência dos vídeos. Depois que a gente tem clareza sobre esses atributos, é que a gente parte para a linguagem, que é como essa marca ela vai se manifestar. Outro ponto que também está na identidade é a questão do nome e do manifesto da marca, que foi alguns dos temas que o Guilherme Aquiles, na nossa segunda videoaula, falou. Né? Então, vocês podem resgatar, eu vou falar sobre isso hoje de novo. Mas vocês podem resgatar o vídeo lá do Guilherme, se vocês quiserem lembrar de alguns pontos. Então, assim, quando a gente fala de identidade, talvez o primeiro ponto que surge na memória das pessoas é a questão do nome da marca. Né? Do nome da marca. Só vou pegar o meu carregador, só um minutinho. Muito bem. Então, quando a gente fala de identidade de marca, talvez o primeiro elemento que, de alguma maneira, tem impacto na identidade de marca é o nome da marca. Né? O que a gente tem que levar em consideração quando a gente está construindo um nome para uma marca? Bom, um bom nome, o primeiro ponto de um bom nome é ele ter uma pronúncia clara e uma grafia clara. Né? Então eu tenho que conseguir ter clareza de como que eu vou falar esse nome, ele tem que soar fácil para as pessoas e ele também tem que ser fácil de escrever, fácil de ler. Isso tudo contribui, gera uma facilidade de reconhecer o sinal. Outro ponto que é importante para o nome é que ele tem a capacidade de gerar alguma associação positiva. Quando eu olho para aquele nome, quando eu leio ele, eu escuto ele, eu gero algum símbolo positivo na memória das pessoas, um gatilho positivo na memória das pessoas. Então esse é um outro ponto importante quando a gente está definindo um nome. Um bom nome ele tem que ter capacidade de extensão também. O que é isso? Ele tem que ter a capacidade de, a partir do momento que a gente escolhe, ele possa virar outros nomes que se remetem a ele, né? Outras ramificações que se remetem a ele. E um bom nome também ele pode ter alguns significados mais latentes, mais escondidos, mais nas entrelinhas. Né? Isso pode gerar, inclusive, um conjunto de tipos de comunicação, de significados que podem ser explorados através de um storytelling, por exemplo. E um bom nome também tem que ter a capacidade de gerar proteção. Então ele tem que ser exclusivo, e de preferência ele não pode ter nenhum tipo de registro no INPI. E o ideal também é que ele tenha as redes sociais disponíveis, né? Então, quando a pessoa ela for criar as redes sociais, o site, né, o domínio na URL, é importante que esteja disponível.
Sobre alguns exemplos aqui, pessoal, então assim, nomes de fácil pronúncia, né? Pode ter vários, mas vamos pensar aqui. Que bom, né? Que bom, muito fácil de pronunciar. Omo, muito fácil de pronunciar. Vivo, muito fácil de pronunciar. Fácil de escrever, né? Então aí tem alguns tipos que nos vêm à memória num primeiro momento. Quando a gente pensa em associação positiva, que bom é um exemplo de uma marca que está diretamente relacionado com o benefício do produto, né? Diretamente relacionado ao benefício do produto. Natura, Natura, fácil de pronunciar, fácil de escrever, associação positiva ao propósito da marca, que é a construção de um produto que esteja alinhado, né, com os anseios da, da natureza. Deixa eu pensar em outras alternativas. Associação positiva. Mastercard. Mastercard. Esse já é um nome que não é tão bom em pronúncia, pode ter algum problema de grafia, mas ele está associado às características do produto. Ele gera a ideia de um cartão Master, um cartão Super. Né? Então, é um nome que tem algum tipo de associação positiva. Deixa eu pensar. Nescafé, Neston, Nesfit, a Nestlé ela sempre tenta criar uma ideia de uma associação que remeta a Nestlé. Então eu tenho Nes, e pode ter associação também a um benefício, como o Fit, Nesfit, Nestlé associado aos benefícios de uma vida saudável. E esse ponto aqui também serve sobre esse último exemplo, tá? Então, capacidade de extensão é quando uma marca ela tem a capacidade de a gente poder explorar ela em subprodutos. A Nestlé faz isso muito bem. Neston, Nesquik, Nesfit, Nescafé e assim por diante. Mas existem outras, tá? Tipo McDonald's, eu tenho McFritas, Mac Entrega, Mac Tudo, Mac Agora, muitas coisas podem ser desenvolvidas. Vivo, Vivo On, Vivo Mais, Vivo Agora, eu posso ter várias extensões. Um nome que não tem uma capacidade de extensão muito boa, ele acaba ficando muito restrito e nos gera problemas durante o desenvolvimento da campanha. Você pega, por exemplo, sei lá, Skin Cariol, tá? Skin Cariol era o nome antigo da Skin. Skin Cariol, como é que eu vou fazer ramificações de Skin Cariol, né? Eles tentaram reduzir Skin Cariol para Skin, e aí Skin já tem um pouco mais de facilidade de extensão. A gente pode criar subprodutos ali de skin, sei lá, skin free, skin mais, skin. Pode ter vários tipos de cerveja com marcas que se estendem a outras possibilidades. Então, nomes curtos e com uma pronúncia fácil, eles geram mais facilidade para a extensão, né? Às vezes o nome ele não é curto, como McDonald's, mas o Mac do McDonald's a gente pode explorar na extensão. Então, alguns pontos como eu comentei, fácil de pronunciar, fácil de escrever, extensão, né, capacidade de extensão. Essa questão dos significados latentes é quando a gente tem um nome, esse nome não necessariamente remete diretamente ao significado que a gente espera, mas é um nome que ele tem a capacidade de gerar uma projeção de algum tipo de história, de algum tipo de significado mais às escuras, mais escondido. Como assim, Ciro? Você pega, por exemplo, a situação da Apple. Apple. Apple é um nome que, isoladamente, Apple não remete a tecnologia nem nada parecido. Mas quando a gente acessa o símbolo da maçã, né, o que é Apple, aí a gente tem várias histórias que podem ser ativadas. A gente está falando, de repente,
da maçã que caiu na cabeça do... esqueci o nome do cara que descobriu a lei da gravidade, esqueci o nome dele, mas você com certeza vai saber se você procurar no Google. Ou na situação do, acho que é Galileu, ou a situação do Adão e Eva, né, que a maçã era a descoberta do conhecimento por parte da humanidade quando o Adão e Eva mordem a maçã, né, a maçã do pecado. Então, existem alguns significados latentes que podem ser explorados na marca do produto. Às vezes a gente não tem um nome direto, mas um nome simbólico. E esse nome simbólico, ele pode remeter a um storytelling futuro para essa marca, o que também é interessante. Bom, essas questões de registro aqui são pontos que são relevantes da gente considerar, principalmente quando a marca ela vai ter uma atuação que vai além do regional. E dos domínios, das redes sociais, também, gente, é muito importante ter cuidado, tá? Redes sociais, quando a gente tem o URL disponível, nos ajuda muito, porque as pessoas procuram sobre a marca na internet. E a questão do domínio é a URL, a URL do site, né? O ciroguzati.com.br. Essa URL também seria importante que a gente tivesse exclusividade, que a gente adquirisse ela, então ela tem que estar disponível. Aonde que a gente procura se existe disponibilidade da URL? Num site chamado registro.br. Registro.br. Ali você acessa e você pode fazer uma busca sobre se a URL está disponível e se você quiser você pode adquirir ela, tá? É um serviço do governo. É esse aqui, ó, Registro BR. É importante ter cuidado, tá? Quando a gente procura sobre Registro BR, às vezes aparecem alguns sites que são maliciosos, que tentam te vender uma situação e não te entregam pelo preço correto, pelo preço certo. A URL certa é registro.br. Bom, nomes de famílias, siglas, né? O que a gente pode falar sobre isso? Tipo Zafari, Todeschini, Dr. Rodrigo de Oliveira, Lima e Maluf, são exemplos de marcas que exploram nomes ou sobrenomes, né? É muito comum esse tipo de nome. As famílias muitas vezes são famílias que têm credibilidade, então utilizar o nome de uma família pode ajudar um negócio a crescer. Mas existem problemas futuros que a gente também tem que entender, né? Quando a gente assume uma marca com o nome de uma família, às vezes acontece de essa família ela sofrer algum tipo de crise de imagem, não necessariamente pela empresa, mas por um parente que também carrega esse nome. E isso pode ter um impacto lá na marca, tá? Médicos, advogados que usam seu próprio nome também tem algumas restrições que a gente tem que considerar, que é a dependência do nome à prestação do serviço. A pessoa ela pode se sentir enganada se ela contratar, por exemplo, o serviço da clínica Rodrigo de Oliveira e ser atendido pelo João, né? O Rodrigo ele precisa ter a capacidade de entregar o serviço para as pessoas. Nomes assim compostos, tipo Lima e Maluf, também geram algum tipo de problema, principalmente em situações de rompimento da parceria, né, da sociedade. Aí a gente tem toda uma identidade visual que foi construída através da relação dos dois, a gente tem um nome que não existe isoladamente, então são cuidados que a gente tem que ter. Nomes de pessoas, sobrenomes são possíveis? Sim, são possíveis, mas a gente tem que cuidar que isso pode ser pode gerar um problema futuro. O cliente ele tem que ter consciência desses problemas futuros que podem ocorrer, tá? Então, por exemplo, Odebrecht, Dalion, eram todos nomes de várias empresas, né? A Dalion em especial da nossa região, e foi impactado com toda aquela situação que foi construída, daquela crise de imagem envolvendo o advogado, né, aqui da nossa região. Odebrecht também é o nome de uma empresa de construção civil, de engenharia, e com a Lava Jato e outros tipos de investigações acabou tendo uma imagem manchada, assim.
e hoje é uma família que está diretamente conectada a essas situações de desgaste de imagem. Siglas tipo CVC, TAM, RBS-TV, AACD, siglas mais tradicionais, elas já são reconhecidas. Essas todas, por exemplo, já são reconhecidas, mas eu quero que vocês imaginem, por exemplo, no momento em que essas marcas foram criadas. CVC, TAM, RBS. No momento em que elas foram criadas, talvez não existia nenhum vínculo, né? Tipo CVC. Qual é o vínculo disso com o universo das viagens? Né? Então, quando a gente desenvolve uma marca com siglas, é importante que haja uma tagline, como esse caso aqui, ó, da Associação de Assistência à Criança Deficiente. Quando existe uma tagline abaixo, principalmente quando as marcas são novas, a gente consegue associar com mais clareza o nome, a sigla, com o negócio, né? Isso é um ponto bem importante. CVC, por exemplo, é um caso que, se não tivesse viagens abaixo, talvez as pessoas não reconheceriam. Principalmente porque essa sigla não tem nada a ver com viagem. Se vocês procurarem no Google, vocês vão descobrir que CVC tem a ver com o nome do acionista. Esse V não é de viagem, é tipo Vicente, alguma coisa parecida. Então é uma sigla que realmente não tem significado nenhum. Mas se tivesse aqui CVC Viagem, já ajudaria, né? Ó, NASA, CIA, Adidas, tudo isso são siglas que não têm relação nenhuma com o negócio. Quando essas marcas são lançadas, é interessante ter uma tagline que indique a categoria de produto, o tipo de negócio. Depois que elas têm um certo conhecimento, elas se vendem por si só, elas não precisam mais dessa tagline. Mas para começar, talvez fosse importante ter, sei lá, CIA Fashion, NASA, ou o nome literal ali do que é Adidas Sports, né? No início de uma marca nova. Depois, aí não é mais necessário. Tem um e-book, pessoal, sobre nomes de marca que é legal, tá? Procurem nomes para um novo negócio da Endeavor. Vocês vão encontrar lá um e-book bacana com várias dicas de como definir o nome, né? O nome de uma marca, de uma empresa. Outro ponto que é legal, que a gente tem que considerar também nesse processo da identidade da marca, é a questão das submarcas, né? Então, existem algumas empresas que criam vários outros servicinhos, vários outros produtinhos dentro da marca principal. E é importante que a gente tenha uma estratégia de como que essas marcas elas vão ser organizadas dentro da empresa. Cada marca vai ter uma identidade própria, todas elas vão trazer a linha da marca principal, como que isso vai ser organizado, como que isso vai se proliferar. Existem estratégias. Então tem uma estratégia que se chama arquitetura de marca monolítica, que é quando todas as marcas seguem o modelo ipsis literis igualzinho à marca mãe. Tá? Então eu tenho a marca mãe e todas as outras marcas seguem exatamente o mesmo modelo da marca mãe. Tá? Esse é um tipo de marca, um tipo de estrutura. Qual é a vantagem desse tipo de estratégia? Quando a gente divulga a marca mãe, todas as submarcas elas têm o impacto, todos os produtos eles também são valorizados. Qual que é a desvantagem? Se a gente tem um problema em um subproduto, em uma submarca, esse problema ele acaba sendo refletido em todas as demais. Pensem, por exemplo, num posto de gasolina. A gente tem lá uma bandeira, todos os postos têm a mesma marca. Se der um problema amanhã num posto BR de Foz do Iguaçu, algum problema, alguma crise de imagem, algum problema específico naquele posto, todos os outros postos da rede vão ser impactados, vão ter a imagem manchada por causa disso. Então, a Eletrobras é um exemplo. A Eletrobras, eu tenho todas as outras Eletrobras, que são usinas hidrelétricas, utilizando a Eletrobras. Aqui, no caso, tem uma tagline, mas poderia não ter, né? E ser só Eletrobras. Então, isso é um tipo de marca monolítica. Outro tipo de marca, que a gente chama de endossada. Nas endossadas, a gente tem uma marca principal
e essa marca principal, ela tem uma ligação com as demais que são diferentes, mas normalmente é um pequeno endosso, é tipo uma algum tipo de sinal que remete à marca principal. Às vezes na embalagem, às vezes no próprio logotipo tem um detalhe que remete à marca principal, mas as submarcas elas são diferentes, tá? Esse é o caso, por exemplo, da marca da UPF, essa é a estratégia. Se vocês forem olhar a marca nova da UPF e as submarcas, né, o ensino UPF Idiomas, o integrado, que é o ensino médio, enfim, se vocês forem olhar outras submarcas, vocês vão ver que a identidade visual da primeira marca, ela de alguma maneira aparece nas outras, que são diferentes, mas ela tem um endosso, ela tem uma relação. A marca principal é maior do que as submarcas, né? Quando a gente divulga, trabalha com o marketing da marca principal, as submarcas elas também recebem algum tipo de impacto, elas também recebem algum tipo de influência, mas é diferente do que aquela situação da Eletrobras, em que todas as marcas são iguais e que o investimento de comunicação na marca principal tem um impacto direto nas outras, tá? Então, Microsoft é um exemplo de marca de endosso. Então, tem os subprodutos, cada subproduto leva o nome Microsoft como um detalhe, como alguma cor, então tem alguma relação. Coca-Cola também é uma marca de endosso, tá? Tem vários produtos da Coca-Cola, cada produto tem uma identidade diferente. E nos subprodutos, basicamente a Coca-Cola tem um selinho na lateral do produto escrito Coca-Cola, dizendo que aquele produto é da Coca-Cola. Também é um tipo de endosso. Qual que é a vantagem desse tipo de situação, tá? Como eu comentei para vocês, quando a gente divulga Coca-Cola, os outros produtos também recebem algum tipo de benefício, mas quando há algum tipo de problema, sei lá, na Quat, esse Quat não tem um impacto direto no Sucos Del Valle, no Aquarius Fresh. Então a gente consegue proteger melhor os produtos assim, apesar de ser mais custoso, de a gente ter que trabalhar com a comunicação de todos. Na marca endossada, como é esse caso da Coca-Cola, uma das regras é que todos os produtos estejam na mesma linha de negócio. Então, todos estão na mesma linha de negócio. Tudo se trata de bebida. São bebidas diferentes, são marcas diferentes de bebida, mas é tudo bebida. Outro tipo, o terceiro tipo, são as marcas independentes. As marcas independentes, elas não possuem nenhum tipo de relação direta com a marca principal. Inclusive, a marca principal, ela às vezes nem é citada entre as submarcas, porque não se deseja que ela seja muito conhecida. Tá? Por que acontece isso? Tá? Eu tenho as marcas, as submarcas aqui, elas são mais importantes, são mais famosas do que a marca principal. Por que isso aqui é interessante? Principalmente em cenários em que a gente tem marcas de diferentes áreas de negócio. Eu tenho um produto que é, sei lá, um inseticida, eu tenho outro produto que é um pneu, eu tenho outro produto que é ração para cachorro, eu tenho outro produto que é macarrão. Todos eles é da mesma indústria, mas mostrar que todos eles vêm do mesmo lugar pode ser uma desvantagem para todas as marcas em conjunto. Então a gente tem a grande indústria, mas ela fica meio que obscura, sendo que as marcas principais, as submarcas são aquelas que são divulgadas, são aquelas que têm um projeto de publicidade e propaganda, de comunicação. Unilever é essa situação. Normalmente a gente não vê Unilever no produto, só se a gente observar com muita atenção no rótulo. Mas como eu comentei, ó, tem produto de tudo quanto é tipo. Lipton Ice Tea, que é um chá, Close-Up, que é um creme dental, e Minerva, que é um produto de limpeza. Se a gente soubesse que isso tudo vem da mesma indústria, talvez a gente se sentisse incomodado com esse fato. Então, isso prejudicaria, né, a comunicação do produto. Por isso que essa estrutura de marca, ela é uma marca, são marcas independentes. Todas são do Unilever, mas cada uma tem o seu marketing, cada uma tem o seu propósito de comunicação. E nesse caso aqui, quando há um problema na marca, o impacto sobre as outras é mínimo, né? Então é uma estratégia de organização da marca. Ó, isso tudo aqui tem aqui várias marcas. Ó.
Nestlé trabalha com endosso, Coca-Cola é endosso, P&G é endosso, mas Mars, por exemplo, é independente. Unilever é independente. Por quê? Porque nas de endosso eles seguem sempre a mesma linha, tipo Nestlé é só alimentos, P&G é só higiene, aliás, P&G não, P&G é independente, ó, tem Pringles também. Mas Unilever é independente, Coca-Cola é endosso, tudo bebida. E assim. Muito bem. Bom, além do nome da marca, outro ponto importante da marca é o que a gente chama de manifesto. O manifesto é um texto que esclarece o conceito da marca, normalmente é um texto com uma pegada bem poética, e ele, junto com o nome da marca, ele esclarece a identidade, a personalidade daquele produto, né? Então é uma declaração sobre o propósito da marca, sobre os motivos dela existir, sobre a visão de mundo dessa marca. A ideia é assim, poxa, definir os arquétipos, definir o posicionamento, o primeiro passo é criar um nome. Tem um nome, aí talvez a primeira peça que compõe a identidade da marca é o manifesto, é essa declaração sobre o que significa essa marca, né? Esse manifesto, às vezes, além de existir como uma peça, uma pedra fundamental da comunicação da marca, às vezes ele vira uma peça de comunicação, um vídeo ou algum outro material bacana. Então, por exemplo, esse é o manifesto da Reserva, tá? Que é uma marca masculina, se eu não me engano, de roupa. Somos muito inquietos, adoramos ouvir, falar, seguir, curtir e amar, tudo junto e no plural. Somos grandes no tamanho e no coração. Preferimos o beijo ao aperto de mão, o sorriso ao blasé. Somos a firmeza na voz e o brilho nos olhos. Somos simples como a vida e intenso como ela deve ser vivida. Queremos que o mundo saiba que somos tudo aquilo que podemos ser e que fazemos parte de algo maior. Somos nós mesmos, mas nem sempre os mesmos. Somos a marca de quem não fica parado, aquele que faz a diferença e se joga fundo, na vida e nas ideias. Fazemos pensar para fazer o bem e o que queremos é que essa vontade seja forte e contagiante. Queremos que seja mais um sonho que vamos realizar juntos. Que seja por mim e para você, que seja de respeito, que seja agora, mas que seja para valer, ou simplesmente que seja, mas que seja reserva sempre. Então, esse é um texto que traz a personalidade da marca. Eu acho que esse produto ele é para homens e mulheres, tá? Não tenho certeza. O ícone dele, o símbolo, é esse pássaro. E esse texto, ele de alguma maneira descreve o tom de voz da marca, os valores que ela tem. Então é um texto, é um manifesto, é um texto que também é um dos elementos fundamentais na construção da identidade de uma marca. E é uma redação, né? É diferente de algo visual, assim, é um conceito. Os pés dizem muito de qualquer pessoa, mas são eles que dizem tudo de um brasileiro. São os brasileiros que têm os pés mais famosos do mundo, os mais alegres do mundo, os que mais gingam no mundo. O pé entende o que passa na cabeça do brasileiro e desde que ele descobriu as Havaianas, descobriu o par perfeito. Mais que parceira, Havaianas é cúmplice de todas as graças, de todo o humor, do jeito do brasileiro. É por isso que o mundo se apaixonou pelas Havaianas, porque ele descobriu que também pode ser assim, simples, descomplicado e feliz. Havaianas fez o planeta tirar o sapato e entrar nesse mundo de cores e descontração. Quando um pé entra nas Havaianas, está entrando em território brasileiro. Mas como todos são bem-vindos, ela dispensa passaporte, que complicação não combina com as Havaianas. Aliás, o que combina com as Havaianas? Conforto combina muito bem. Alegria fica uma graça. E liberdade, então, vai perfeitamente bem com as Havaianas. Porque a liberdade, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, madame and monsieur, está representada aqui
na forma mais simples e espontânea para os pés de todo mundo. Quem for brasileiro, que as siga. E quem não for, que as calça. Muito bem, então isso aqui, gente, é o manifesto da marca da Havaiana, tá? Então tem os valores, as características, a personalidade da marca. Esse texto, como aquele da reserva, nesse caso aqui, virou um vídeo. Então, muitas vezes a marca, quando ela é lançada através de um vídeo, de um texto como esse, sabe? Ele bebe de todo aquele projeto de imagem que a gente viu, ele se inspira naquele projeto de imagem, e aí a gente tem um texto que apresenta para as pessoas qual que é a personalidade dessa nova marca. Isso aí. Então, o manifesto é um sinal de impacto que apresenta a essência da marca, que apaixona, que gera conexão. Essa é a ideia, esse texto que tem essas características. Então, veja bem, temos o produto, o posicionamento da marca, o arquétipo da marca, a missão, visão, valores dessa empresa. Talvez o primeiro elemento que surge é o nome e o manifesto, que foi o que eu falei até aqui, tá? Depois disso, a gente ainda tem todos os sinais visuais, olfativos, tátil, sonoro dessa mesma marca, tá? Então, a linguagem que ela utiliza são todos esses sinais que, de alguma maneira, são sensíveis, que são reconhecidos através dos sentimentos das pessoas, tá? A cor, o som, tudo isso, de alguma maneira, tem que exprimir, tem que levar, tem que comunicar algum tipo de sensação, algum tipo de significado. Esse Bruce é um designer bem famoso, assim, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar algumas coisas dele. Bruce Mal. Ó, comunicadores são criadores de experiência, que tem se preocupado excessivamente com a estética dos olhos. O que ele quer dizer com isso? Que a gente está tendo muita atenção quando a gente fala de marca na criação do logotipo, e a gente pensa em outros tipos de sentimentos, de sensações, que também têm impacto na memória, também tem impacto na construção da personalidade, da experiência de uma marca. Será que a gente está preocupado com outros pontos, né? Com os sabores da marca, os cheiros que ela tem, os sons que ela representa, quais são as texturas, a sensação que a gente tem de toque dessa marca? Tudo isso aqui a gente também tem que pensar quando a gente fala de identidade de marca. Identidade de marca não é só o manual de identidade visual, mas é quais são as características, os sinais que ela comunica para as pessoas através de todos os sentimentos que ela pode oferecer. Sinais de olfato, né? Então, existem produtos que têm características muito específicas de cheiro, né? Então, talvez o caso mais emblemático do Brasil é a melissa. Então, a melissa ela tem uma fragrância que é específica e faz parte da personalidade da marca, né? Quando a gente fala de melissa, a gente está falando de um perfil, de uma personalidade, de uma menina doce, de uma menina enfim, tem uma característica mais infantilizada, não sei se essa é a palavra certa, tem uma característica mais bucólica, esses sentimentos que eu estou trazendo para vocês aqui, de alguma maneira está presente também na fragrância. A fragrância ela comunica também esse ar bucólico, essa característica da doçura. Isso está presente na fragrância da marca, né? Então, lá no exercício que a gente está fazendo, lá do Brand Me, vocês vão ter que definir elementos que também compõem fragrâncias, texturas. Eu não quero só que vocês pensem na cor que representa, no símbolo, no ícone, mas nesses outros sentimentos. Biomist, tá? Procurem esse site, biomist.com.br. Ele tem ali, é uma empresa que desenvolve cheiros, fragrâncias para marcas. Então, baseado na definição de imagem pretendida, do posicionamento pretendido, da projeção da imagem, eles constroem um cheiro que é característico para aquela marca,
para aquela experiência, né? Cada cheiro tem um significado. Pesquisem sobre isso. Então, por exemplo, é muito legal ali no site, você pode selecionar alguns tipos de sensação, ó, sofisticado, delicada, sedutora, né? Algumas cores, ouro, laranja, branco, e aí tu vai selecionando cores, sensações e ele vai te dizendo algumas composições de fragrâncias que remetem àquele sentimento. É sensacional. Ó, eu peguei aqui, ó, chinês. Saída refrescante com notas de laranja, marca Clementine da Macência, rosas de maio e maçã verde caramelizada. Esse é um cheiro que tem uma determinada personalidade de acordo com a marca, né? Então, aqui tem muito a característica do cheiro, mas antes de chegar aqui na fragrância, a gente tem a personalidade. Sinais de paladar, tá? Então também a minha marca ela pode ter um sabor específico, principalmente para quem trabalha no mercado de gastronomia, um prato específico, um tempero específico, né? Ou mesmo que não seja, eu tenho um serviço e naquele serviço tem um produto em que as pessoas se experimentam, um cafezinho especial, um chá especial, isso tudo também compõe os sinais da marca de paladar, né? E a gente também tem que construir isso quando a gente está pensando na experiência do cliente no contato com a marca. ¿Puede una marquesina conseguir que acabes comiendo en un Burger King? Burger King presenta Grill Ball. Utilizando la parrilla, el icono que diferencia a Burger King de su competencia, desarrollamos una marquesina muy especial. Una parrilla que desprendía calor y el inconfundible olor a Whopper, consiguiendo despertar el hambre de aquellos que pasaban cerca de ella. Y para conseguir que la experiencia sensorial fuese completa, un cartel les dirigía al Burger King más cercano. Una auténtica parrilla con luz, humo, olor y el sabor muy cerca. ¿Qué? ¿Te apetece um Whopper? Bem, então aqui, gente, eu tenho um exemplo interessante, assim, em que o Burger King explorou algumas sensações das pessoas, né, o calor, o cheiro, para tentar remeter à marca, né, principalmente o cheiro do hambúrguer, né, do churrasco, né, porque o Burger King bate muito em cima dessa tecla de que é um hambúrguer feito na brasa, certo? Então, sensacional, assim, uma estratégia em que eu saio um pouco daquela lógica padrão de mostrar só uma imagem, de mostrar só uma fotografia, e eu começo a chamar a atenção das pessoas através do cheiro, através do calor. É isso. Outros tipos de experiência de marca, né? Alguns produtos também exploram muito a questão do tátil, né? Quando a gente vai explorar a embalagem, né, do produto, a garrafa de uma cerveja, de um vinho, tudo isso também gera algum tipo de experiência e também tem impacto na imagem que as pessoas vão construir. A nossa próxima videochamada ali com a Camila, ela vai falar muito sobre isso. E aí, quando a gente está falando de ambiente, também a gente tem uma experiência tátil, né, com os móveis, com a decoração, com os acabamentos. Isso também é mais do que uma experiência visual, é uma experiência de toque, é uma experiência tátil. A gente tem que projetar esse tipo de coisa também quando a gente constrói a identidade de uma marca, né? Isso é um café, se eu não me engano, não tenho certeza. É um Starbucks. Um Starbucks. Olha que legal. E aí a gente tem uma comunicação no ponto de venda, tem a comunicação das redes sociais, tem a comunicação na televisão, tudo isso de alguma maneira tem que conversar e tem que passar a mesma personalidade. Esse é o desafio do publicitário, é conseguir gerir
tudo isso. Sinais sonoros, pessoal. Eu vou passar para vocês aqui uma sequência de logosounds, ou logo sonoro, tá? Vou passar uma sequência, eu quero que vocês tentem imaginar que logo sonoro é esse, tá? Muito bem. Talvez você lembrou de algum, talvez você não lembrou. O logo sonoro, mais do que impacto na lembrança, ele tem um impacto muito na atitude, na percepção positiva que a pessoa tem sobre a marca. Eu recentemente fiz um estudo com uma aluna num TCC em que a gente testou esse efeito. Quando as pessoas olhavam a marca visual e escutavam o som, elas tinham um sentimento mais positivo para avaliar aquela marca do que quando elas avaliavam a marca só pela imagem, só pela como é que eu posso explicar? Só pelas cores, só pelas formas. Quando tinha o logotipo somado à logo sonora, as pessoas tinham uma impressão mais positiva. E lógico, chega um determinado momento em que a utilização do logo sonoro também tem impacto na memória. Alguma marca aqui talvez vocês vão lembrar, tá? Olha só, vou mostrar agora com o gabarito. Essas marcas, principalmente as de tecnologia, os aparelhos normalmente têm esse som quando o aparelho liga ou com algum tipo de ação, né, no aparelho, às vezes a gente tem, e eles vão construindo esse significado, essa memória nas pessoas, aí daqui a pouco aparece um comercial na televisão e na assinatura do vídeo também tem esse som, e a gente remete, né, relembra do produto, a gente às vezes nem precisa olhar para a tela da televisão, do YouTube, para saber que aquela comunicação é daquela marca. Vou mostrar para vocês agora um vídeo aqui, eu acho que são 2 vídeos, sobre a construção de uma identidade sonora do produto da Vivo, tá? Uma identidade sonora da Vivo, do serviço da Vivo. Eu já falo sobre ele, olha só que legal. Não, esse primeiro é da Coca-Cola, tá? Depois, uma ação da Coca-Cola, depois é o vídeo da Vivo. Então, esse é o logo sonoro da Coca-Cola. Percebam que, assim, se eu perguntasse para vocês antes qual é o logo sonoro da Coca-Cola, talvez vocês não lembrariam. Mas essa percepção que as pessoas tiveram aqui, quando passava surpreendia, né, no bip do caixa com o logo sonoro da Coca-Cola, a reação das pessoas a gente já percebia aquilo que eu comentei agora há pouco.
o impacto que o logo sonoro tem sobre as atitudes positivas que a pessoa tem sobre aquela marca, a avaliação positiva que ela tem sobre aquela marca. Olá, seja bem-vindo ao mundo sonoro da Vivo, que é sua identidade sonora, que foi criada pela Zana Sound em parceria com a equipe de marketing da Vivo. A gente criou o manifesto, o logo sonoro, a voz da marca, seus sons proprietários, e para isso a gente fez um estudo e consideramos a marca como se ela fosse uma pessoa. E se assim o fosse, seria um homem de 30 anos, um cara entusiasmado, transformador, acessível e definitivamente humano. E com base nesses atributos de personalidade, a gente criou o tema musical que mistura uma estética indie rock, uma banda, um quarteto bem indie rock, misturados ao Sané, que é o nosso percussionista africano, que toca o nosso tribal, que se relaciona muito com o atributo entusiasmado, e misturado a essa base plural, a gente tocou as cordas, um sexteto de cordas que se relaciona bastante com o atributo transformador. E para condecorar isso tudo, o nosso quarteto, as vozes negras cantam oh, 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 Vivo. Portanto, agora com vocês a identidade sonora da Vivo, e eu espero que vocês gostem. Fazia tempo que você esperava para ter internet banda larga na sua casa? Não mais. Agora que você conhece a música e o logo sonoro da Vivo, você vai entender como a gente aplica isso na prática da comunicação no seu dia a dia. E esse projeto ele tem uma peculiaridade, foi um belo aprendizado para todos nós. A gente construiu 4 territórios criativos e para cada um deles uma trilha modelo. Portanto, a gente tem o território institucional, que a estética dele é bastante parecida com esse tema que vocês acabaram de ouvir, que é o manifesto sonoro. A gente tem o cômico, que tem um ambiente mais fun, mais divertido, que usa o clarone, o clarinete. A gente tem o inteligente, que usa uma estética mais eletrônica, e o emocional, que abusa das cordas de aço e dos violões e das cordas em geral de orquestra. Portanto, vamos conhecer agora cada trilha modelo que a gente criou para cada território lá dentro do estúdio. Agora a Vivo vai ser reconhecida também pelo seu som, e vocês vão ouvir o representante sonoro em toda a sua comunicação. E a música, gente, ela tem o poder de criar intimidade entre as marcas e as pessoas e de encantar mais do que qualquer outra linguagem. E uma marca que deseja estabelecer vínculo afetivo com seus públicos, ela precisa definitivamente emocionar as pessoas. E o sound branding, ele tem a vocação nata de facilitar essa aproximação. E eu espero que essa música tenha tocado vocês, assim como tocou a gente criá-la. Até a próxima. Vivo! Legal. Então, essa empresa, pessoal, Zana Sound, vocês podem procurar lá na internet aí.
ela é uma empresa especializada na construção da identidade sonora da marca. Então, do mesmo jeito que tem empresas especializadas na construção da identidade visual, ela desenvolve a identidade sonora. O processo é exatamente o mesmo de um designer gráfico, só que a gente explora as sensações, as experiências do som. Qual é a voz mais adequada para aquela marca? A voz mesmo no sentido literal, né? O tom de voz. Como que essa marca ela se ramifica em tipos de sentimentos diferentes que a gente quer passar, qual é a trilha dessa marca, né? Então, no caso da Vivo, eu posso utilizar esses diversos tipos de trilhas no ambiente de loja, num atendimento de telemarketing, ou num espaço, num evento que eu estou anunciando e eu tenho aquela comunicação ali unificada, alinhada. Essa é a proposta. Então, posso ter alguns ícones, né, de som que vão caracterizar a experiência. Pode ter o logo, né, que é o Vivo, ou a música, tema, trilhas específicas, tudo isso pode compor o projeto da marca. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Eu vou seguir esse assunto no próximo videoaula que eu vou publicar durante a próxima semana. Um abraço.